Continuando a apresentação dos outros intermediários e auxiliares financeiros, vamos ver agora o que são as sociedades de arrendamento mercantil. Mais conhecido, a atividade de arrendamento mercantil é mais conhecida como leasing. E o que é o leasing? Sucintamente, leasing é o aluguel com opção de compra. Nós vamos ter aula posterior que nós vamos detalhar o funcionamento do leasing, os tipos de leasing, as modalidades e os principais aspectos do contrato de leasing. Mas, adiantando, no leasing, uma empresa, uma sociedade de arrendamento mercantil ou um banco múltiplo que tenha essa carteira, adquire um bem de um fornecedor, de um fabricante, para alugar para o seu cliente. Este cliente, então, está arrendando, está alugando um equipamento, um bem, e poderá adquirir esse bem ao final do contrato de arrendamento, ao final de contrato de aluguel. Por isso é que o leasing é conceituado como um aluguel com opção de compra. Na aula que trataremos de leasing, vamos ver as vantagens para a empresa. Porque o leasing não é dívida, é despesa. Isso traz uma série de vantagens do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário e contábil. Por isso, a atividade do leasing é uma atividade que tem crescido. Um segmento da economia que trabalha muito com leasing, praticamente só com leasing, é o da aviação. Porque o avião é um bem muito caro. Se uma empresa fosse adquirir um avião, para pagar à vista, iria de se descapitalizar. E para financiar, seria um financiamento de prazo longo. Quando terminasse de pagar, o avião já estaria ultrapassado, obsoleto. E ela teria que vendê-lo barato e adquirir outro avião financiado. Então, o aluguel dá muito mais flexibilidade, mas é um aluguel que, ao final do prazo, tem a opção de aquisição do bem. Essa é a característica do leasing. Também são conceituados como outros auxiliares intermediários financeiros as corretoras de câmbio. Corretoras de câmbio são as chamadas casas de câmbio. São aquelas instituições financeiras especializadas na operação do câmbio, principalmente no chamado câmbio manual, que é aquele onde você vai à casa de câmbio. Por exemplo, você vai viajar para o exterior, então você vai à casa de câmbio, adquire a moeda estrangeira que você está necessitando, normalmente dólar ou euro, e se você voltou de viagem e sobrou moeda estrangeira, ou turista estrangeiro que precisa trocar os seus dólares ou euros por reais para poder gastar no nosso país, ele vai a uma casa de câmbio e faz essa troca. Então, são conceituadas como corretoras de câmbio. Também operam naquela chamada remessa internacional. Você mandar dinheiro para outro país por meio de uma transferência eletrônica é também uma atividade das corretoras de câmbio. E temos os bancos de câmbio. Banco de câmbio é uma instituição também voltada para o mercado de câmbio, para a negociação com moeda estrangeira. Mas a atuação do banco de câmbio é mais ampla do que a da corretora. Ele pode fazer todas as operações que estão autorizadas no mercado de câmbio. Por exemplo, financiamento ao comércio exterior, transferências internacionais sem limite de valor, enquanto que a atuação das corretoras é mais restrita e limitada. Vamos, a partir deste momento, tratar de um outro segmento, o segmento de seguros, capitalização e previdência privada aberta. Temos as seguradoras, capitalização, as instituições de previdência privada aberta e vamos diferenciar previdência privada aberta de previdência privada fechada, que é outra coisa.
Então, no ramo de seguros, capitalização e previdência privada, nós também temos autoridades reguladoras. No ramo de seguros, capitalização e previdência privada aberta, o órgão normativo máximo é o Conselho Nacional de Seguros Privados. A gente pode fazer uma analogia que o Conselho Nacional de Seguros Privados está para o ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização, assim como o Conselho Monetário Nacional está para as instituições financeiras de uma maneira geral. Vamos então ver a composição do Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados é composto pelo ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Nacional de Seguros Privados, e é integrado também pelo superintendente da SUSEP, que tem o nome de presidente substituto. Vejam que no Conselho Nacional de Seguros Privados não existe vice-presidente, mas existe presidente substituto. E a outra característica que eu chamo a sua atenção é para os integrantes. Os dois primeiros são as pessoas, é o ministro da Fazenda e o superintendente da SUSEP. SUSEP significa Superintendência de Seguros Privados. É a autarquia que fiscaliza o ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Podemos fazer também a analogia que a SUSEP está para as instituições do ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização, como o Banco Central está para as instituições financeiras. Voltando então à composição do Conselho Nacional de Seguros Privados, repare que os dois primeiros são as pessoas, ministro da é um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, não é o ministro, é um representante nomeado. É um representante do Banco Central, não é o presidente. E um representante da Comissão de Valores Mobiliários, também não é a presidente. E quais as atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados? Temos aqui no slide a listagem das atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados. Começamos por fixar diretrizes e normas da política de seguros privados. Bastante semelhante a uma atribuição que nós já vimos no Conselho Monetário Nacional. Também tem atribuições de fixar diretrizes e normas das políticas que estão sob a alçada do CNN. No caso do Conselho Nacional de Seguros Privados, é atribuição deste órgão normativo fixar diretrizes e normas de toda a política de seguros privados, previdência privada aberta e capitalização. É também atribuição do Conselho Nacional de Seguros Privados regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das instituições que fazem parte do ramo de previdência privada aberta, seguros e capitalização. Cabe ainda ao Conselho Nacional de Seguros Privados fixar as características gerais dos contratos, dos produtos do ramo, dos contratos de seguros, dos contratos de previdência privada aberta, dos títulos de capitalização. Continue seguindo no slide e veja que também é atribuição do Conselho Nacional de Seguros Privados estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. Já comentamos isso rapidamente em aula anterior, vamos voltar com um pouco mais de detalhes e teremos uma aula mais à frente, onde trataremos sobre o conceito, as características das operações do ramo de seguros, previdência privada, aberta e capitalização. O resseguro é uma operação deste ramo. Resseguro significa seguro do seguro. A seguradora faz um seguro para o seu cliente.
Mas vamos supor uma seguradora que faz um seguro de um edifício inteiro. Se houver um dano completo nesse edifício, o tamanho da indenização que a seguradora terá que pagar será muito elevado. E isso é um risco para a seguradora. Então a seguradora faz um seguro desse risco que ela está correndo. Ou seja, ela faz um seguro do seguro que ela concedeu ao seu cliente. Ela repassa a um ressegurador parte do prêmio recebido, que é o valor pago pelo segurado, e repassa também parte do risco que está correndo, portanto, parte da obrigação de indenizar. Isso é o resseguro. E cabe ao Conselho Nacional de Seguros Privados estabelecer as diretrizes gerais da operação de resseguro. Cabe também ao Conselho Nacional de Seguros Privados decidir acerca dos recursos de decisões da SUSEP. A SUSEP, que é a autarquia que fiscaliza, pode impor penalidades. Cabe ao Conselho Nacional de Seguros Privados decidir acerca dos recursos sobre essas penalidades. Lembre-se que o Conselho Monetário Nacional não tem essa atribuição de decidir sobre recursos. Quem decide sobre recursos acerca de punições do Banco Central ou da CVM é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do qual iremos falar em aula posterior. Mas aqui no ramo de seguros, o próprio órgão normativo, Conselho Nacional de Seguros Privados, é também o órgão recursal, que decide acerca de recursos sobre punições impostas pela SUSEP. É também atribuição do Conselho Nacional de Seguros Privados prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades de previdência privada aberta e dos resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações. E ainda é atribuição do Conselho Nacional de Seguros Privados disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor. O corretor de seguros é um profissional habilitado. É um profissional registrado na SUSEP. Para que alguém possa ser corretor de seguros, precisa submeter-se a uma prova. Esta prova é aplicada pela Escola Nacional de Seguros, a FUNENSEG, Fundação Escola Nacional de Seguros. Passando nesta prova, o profissional passa a ser um corretor certificado, registrado, habilitado para atividade de corretagem. O corretor é um intermediário entre a seguradora e o segurado, o cliente. Quem paga a comissão do corretor é a seguradora, mas o papel do corretor é defender o segurado. Nas duas modalidades, nos dois momentos, antes da contratação, o corretor é aquele que verifica dentro do mercado qual seguradora está oferecendo a melhor cobertura pelo melhor preço, a melhor relação custo-benefício. E aí o corretor indica ao segurado a escolha daquela corretora em melhores condições. E, posteriormente à contratação, posteriormente à emissão da apólice, é papel do corretor de seguros defender o segurado perante a seguradora. Porque a seguradora pode criar dificuldades para a indenização no caso de um sinistro. A seguradora pode, por exemplo, duvidar da boa-fé do segurado, achar que o sinistro foi montado. Cabe ao corretor defender o segurado perante a seguradora, comprovar que realmente houve o sinistro, que não foi culpa do segurado, que ele realmente sofreu um prejuízo e que tem direito a receber aquela indenização. O corretor de seguros não pode ser vinculado à seguradora, nem ter emprego público. Ele é um profissional independente. Se for uma corretora, uma pessoa jurídica, é um escritório de corretagem, cujos sócios são corretores, pessoas físicas. Toda a atividade de corretagem e a profissão de corretor são disciplinadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.